Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edila, Edlla. E hoje na aula de ciências, vocês estão preparados primeiro, né, para ter uma aula maravilhosa? Já estou de jaleco também. A lição de hoje que a gente vai aprender nessa aula são os níveis de organização dos seres vivos. Então a gente vai conseguir classificar, agrupar os seres vivos em uma ordem muito fácil. Então, vamos começar relembrando a nossa aula anterior. A gente viu que todos os seres vivos são formados por células, desde uma só até mais de 1 milhão de células, né? Que é a nossa unidade básica de vida, é a menor parte do nosso corpo, a menor parte de todo organismo vivo é a célula. Então, é daí que a gente vai começar a descobrir todos os outros níveis. E o que são esses níveis de organização dos seres vivos, né? É um sistema que a gente vai agrupar os indivíduos da menor forma de vida até a maior forma de vida. Então, nós vamos começar das células, nós vamos passar por organismos, por ecossistemas, até chegar no planeta, que é a nossa biosfera. E o primeiro nível que a gente vai estudar são as células. A gente vai relembrar as células porque a gente está vendo na aula passada, né? Então, a célula é a menor parte viva de todo ser vivo. A gente já sabe que as células construíram todos os corpos que a gente conhece, de animais, do nosso bichinho, de casa, cachorro, gato, das plantas que a gente come, tudo isso é formado por células. Então, ela é o primeiro nível da nossa organização. Começa no nível mais básico e no menor nível. E aqui são os exemplos para vocês. Tá? Todas essas imagens aqui são células reais do nosso corpo. Olha que legal essas células, né? Parece muito com a da cortiça que a gente viu lá na primeira aula. E essas outras, cada célula tem uma função específica, como a gente já falou, e elas se agrupam para realizar uma função mais específica ainda, que a gente vai ver mais para frente. Agora, os tecidos, eles são o quê? Um conjunto de células que é para exercer funções específicas. Por exemplo, as células musculares, né? Elas vão se agrupar ali para formar o nosso tecido muscular. As células fibrosas e todas as células, células do epitélio, que é a nossa pele, todas elas vão se organizar para formar um tecido, que é uma parte do nosso corpo. Então, aí, para vocês, por exemplo, esses tecidos, eles têm funções específicas, como no nosso organismo, no nosso intestino, eles vão absorver água, então eles têm que ter uma superfície da celular bem maior para conseguir absorver essa água. Tem umas que são alongadas, porque são os nossos músculos, né? São grandes as fibras dos nossos músculos. Então, cada conjunto de células que formam um tecido tem funções específicas. E aí a gente chega no terceiro nível, que são os órgãos, que são conjuntos de tecidos, né? Então, vários tecidos juntos formam um órgão, como, por exemplo, o nosso cérebro. Vários tecidos ali agrupados, né? Com a mesma função ou com funções similares, vão formar esse órgão. O nosso estômago, o nosso coração, que tem tecido muscular, né? E vai formar esse órgão. Trouxe aí para vocês como exemplo o nosso olho. O nosso olho é um órgão. E aí o coração também é um órgão, né? Que aí a gente encontra o tecido muscular, a gente encontra tecido sanguíneo, que é as células sanguíneas, né? E a nossa pele. Vocês sabiam que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Pois é um órgão, a pele, formado por vários tecidos epiteliais. Conjuntivo. E a gente chega no quarto nível, que são os sistemas, né? Que são o quê? Conjuntos de órgãos que exercem funções específicas, como, por exemplo, o nosso sistema digestório. Ele está ali, vários órgãos organizados, de forma que a gente consiga absorver, digerir o nosso alimento, excretar o nosso alimento, né? Então, todos esses órgãos, trabalhando junto, eles formam um sistema. E aí, a gente chega em quê? Nos organismos. Vários sistemas juntos, por exemplo, nosso sistema circulatório, nosso sistema digestório, nosso sistema reprodutor, tudo junto vai formar um organismo. Seja um animal, seja uma planta, todos os organismos são formados por conjuntos de sistemas. E aí eu trouxe para vocês o nosso exemplo. Nós, seres humanos, somos um organismo
formado por vários sistemas, que são formados por vários tecidos, que são formados por várias células. Olha que interessante. Os animais, como a onça também, e as plantas também acontecem esse mesmo processo. E aí a gente já vai chegando num nível maior, né? Que sai do nosso nível individual e passa para questões mais abrangentes, como a população. São vários indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente. Cidade de Nova Chavantina, por exemplo. As pessoas que moram aqui, todos nós somos seres humanos, então nós pertencemos à mesma espécie e moramos no mesmo ambiente, que no caso é Nova Chavantina. Então a população de Nova Chavantina somos nós. E isso acontece também com outros indivíduos. Por exemplo, na floresta, você vai encontrar vários roedores. Ali é uma população da mesma espécie. Então, é uma população de roedores da mesma espécie que vive naquele mesmo ambiente. E aí eu trouxe para vocês o exemplo das populações indígenas. Quando a gente pensa em populações indígenas, a gente está se referindo a somente uma aldeia, porque é um povo específico, né? A gente está falando em relação à cultura, porque somos todos da mesma espécie, mas eles vivem num ambiente que não é o nosso ambiente, por exemplo. Eles vivem na aldeia e a gente vive na cidade. Então, nós somos a população urbana e eles são uma população indígena. E a gente junto, daqui a pouco eu vou explicar esse conceito, a gente forma uma comunidade. E aí, nesse outro exemplo aí, os macaquinhos, olha só, todos da mesma espécie, morando no mesmo ambiente, formam uma população. Da mesma forma, os girassóis, todos da mesma espécie, no mesmo ambiente, formando uma única população. E aí a gente chega no nível 7, que são as comunidades, que são várias populações que conseguem viver no mesmo ambiente. Por exemplo, as abelhas conseguem conviver com as formigas e convivem com as árvores. Da mesma forma que a comunidade, a população indígena, a população rural e a população urbana também podem conviver no mesmo ambiente. E aí a gente se transforma em uma comunidade. Por exemplo, vários animais diferentes nessa imagem da África, olha só, tem girafas, tem leões, tem gazelas, e elas estão vivendo tudo no mesmo ambiente. Então, isso é uma comunidade com várias populações, né? Aí, um outro exemplo aí, essas pessoas que estão compartilhando uma experiência ou um momento, elas são cada uma de uma região, dá pra gente ver as diferenças nos fenótipos, que é a forma da nossa característica, né? E elas estão convivendo junto. Então, isso é uma comunidade. Pessoas de lugares diferentes, né? Que não chega a ser espécie diferente. Para a espécie humana, esse conceito de comunidade, a gente vai levar mais em conta o lugar que vive, a cultura, para a gente considerar uma comunidade. E as árvores, o último exemplo, várias espécies de árvores diferentes vivendo na mesma floresta. No nível 8, a gente vai construir os ecossistemas. O que são esses ecossistemas? É a relação, é o ambiente ali, todo mundo vivendo no mesmo ambiente, seres vivos, como animais, plantas, né? E elementos não vivos, que são seres abióticos, sem vida. Pedra, lago, terra, ar. Então, esses são os elementos não vivos, e a gente, como elemento vivo, como formiga, abelha, peixe, árvore, flor, alga, tudo isso vivendo no mesmo ambiente, construindo ali uma relação, a gente chama de ecossistema. Tá vivendo em equilíbrio é um ecossistema. Por exemplo, a floresta amazônica, a gente conhece como o nosso maior ecossistema aqui do Brasil. Vitória, a gente, nessa imagem, a gente consegue observar principalmente árvores, né? Elementos vegetais. Mas aí também tem o lago, que é um elemento não vivo, a terra para essas árvores brotarem, que também é um elemento não vivo. Tem várias árvores, várias espécies de plantas diferentes. Tem pequenos bichinhos aí que a gente não consegue ver, como insetos, né? Formam um ecossistema amazônico. Na imagem do meio, nós temos também um outro ecossistema, que é o ecossistema cerrado. A gente vê rochas, a gente vê solo, a gente vê esses elementos não vivos, e a gente também vê os elementos vivos, como as árvores, os arbustos, as gramíneas, tá? E no último é o ambiente da caatinga, o ecossistema da caatinga, que também a gente leva nessa mesma proporção. A gente vê terra, a gente vê rocha, e a gente vê elementos vivos também nessa paisagem, formando um ecossistema. São os ecossistemas do Brasil. Vocês conhecem o ecossistema que vocês moram?
Fica a pergunta. E, por fim, a gente chega no nível biosfera, que é o conjunto de ecossistemas no mesmo planeta, que é o nosso planeta Terra, né? A gente não pode falar que existem ainda outras biosferas, porque a comprovação de vida em outros planetas ainda é um pouco relativa, né? A gente ainda não conhece a fundo outros planetas para a gente considerar que eles sejam uma biosfera, que tenha ecossistemas interagindo ali, que tenham organismos que formando comunidades. Então, a gente considera o nosso planeta como uma biosfera. O exemplo, o nosso planeta. E aí, por fim, temos a construção aqui do nosso mapinha, que começa pelas células, e um conjunto de células formam os tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos, os conjuntos de órgãos formam os sistemas, e o conjunto de sistemas formam os organismos. Depois dos organismos, vários organismos da mesma espécie formam uma população, e várias populações diferentes convivendo no mesmo ambiente formam uma comunidade. Comunidades interagindo com seres não vivos formam ecossistemas, e o conjunto de ecossistemas formam o nosso planeta, a biosfera. E aí, resumindo a nossa aula, os níveis de organização, o que são eles? São sistemas, né, que agrupam os seres vivos do menor para o maior. E qual é essa ordem? Como a gente já falou, célula, tecido, órgãos, sistemas, organismos, populações, comunidades, ecossistemas e biosfera. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que tenha sido legal para vocês. Espero vocês no próximo episódio.